A paz, meus irmãos. Mais um sábado estamos aqui novamente para trazer uma palavra ao teu coração. Trazer uma palavra viva e eficaz ao teu coração, que é a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus, ela não pode faltar nas nossas vidas. Devemos sempre estar olhando para a palavra. E nesse sábado, meu irmão, 28 de setembro de 2024, o Senhor tem uma palavra para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração, para que nós possamos ser edificados na sua palavra. A palavra de Deus, meu irmão, é ela que vai te sustentar nessa terra. Você não pode se apoiar em qualquer coisa nessa terra. O mundo está aí, cheia de influência disso, influência daquilo, mas eu e você, que somos cristãos, meu irmão, que crente até o diabo é, meu irmão. Eu e você que somos cristãos, nascidos em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho da salvação. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho verdadeiro, genuíno, puro, santo, imaculado, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o poder para mudar a vida de um homem, para mudar a vida de uma mulher. O Evangelho de Cristo, meu irmão. Paulo vai dizer nas cartas dele que ele escreveu: se qualquer outro pregar outro evangelho, não ser o evangelho que ele prega, seja anátema, seja maldito. Qualquer outra pessoa que pregar fora do evangelho de Jesus Cristo, ele é considerado maldito, porque só o evangelho de Jesus pode transformar, mudar, curar, salvar um homem ou uma mulher que crê, que verdadeiramente crê. Porque nós fomos chamados para crer, meu irmão. Fomos chamados para ser vitoriosos. Fomos chamados para ser instrumento, vaso nas mãos de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou. E nessa tarde Deus colocou uma palavra, meu irmão, para nós meditarmos nela. É no livro de Gênesis, no capítulo 37 de Gênesis, sobre José, meu irmão. José, filho de Jacó. Ele tinha um chamado. Deus o escolheu, meu irmão, desde o ventre da sua mãe. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tinha um chamado na vida de José. Eu quero dizer para você nessa tarde, se Deus tem um chamado na tua vida, meu irmão, não adianta se esconder. Não adianta dizer que não pode, que não consegue, que não dá. Não. Se Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, se Deus te chamou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Ele vai cumprir aquilo que Ele chamou e determinou. José tinha um plano. Deus tinha um plano para a vida de José. Deus o escolheu. Eu vou ler uma parte do texto de Gênesis, capítulo 37, no versículo do 5 em diante, eu vou estar lendo nessa tarde. Diz assim a palavra de Deus, meu irmão, presta atenção. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes arrodeavam e se inclinavam perante o meu. O primeiro sonho que José conta a seus irmãos. No 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós?
e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiava por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu-se a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai. Ele disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos nós e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, entanto, considerava o caso consigo mesmo. Agora, meu irmão, você está lendo no versículo 24, diz assim: tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam aromas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemos aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele nossa mão, pois o nosso irmão é nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas e os irmãos de José, lançaram e tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata. Ismaelita antes levaram José para o Egito. Irmãos, o que eu quero falar para você nessa tarde sobre a vida de José? José, ele tinha sonhos, ele sonhava, Deus dava sonhos para ele. O primeiro sonho que ele tem é sobre os feixes. Ele fala que ele estava na lavoura com seus irmãos, juntando feixe, cada um fazendo o seu feixe. E ele fala para os seus irmãos que teve um sonho, que o feixe dele ficou de pé, e os feixes dos seus irmãos se inclinavam perante o feixe dele. E isso despertou nos seus irmãos ódio por ele, porque ele sonhava, Deus dava sonho para ele, Deus tinha um plano com ele, Deus tinha um projeto com ele, Deus tinha algo profundo com José. Deus o escolheu, meu irmão, escolheu para ser um homem de Deus. E seus irmãos então invejavam, tinham ciúme por causa dos seus sonhos, porque Deus usava ele. Então ele conta mais um sonho. Ele fala 11 a lua e sol e 11 estrelas, olha só. Seus irmãos, pai e a mãe, se inclinavam perante ele. A ponto de seu pai dizer: mas tu acha que eu e tua mãe e teus irmãos vão se inclinar perante ti? E isso despertava mais ódio dos seus irmãos por ele. A ponto, irmãos, de chegar ao ponto de planejar a morte do próprio irmão, por inveja, irmão. Por inveja, porque não suportava que o seu irmão tinha sonhos. O seu irmão era um homem que olhava para Deus, era um homem que esperava em Deus, que a sua confiança era Deus, não era mais nada. A Bíblia vai dizer então que Jacó manda seu irmão até o encontro de seus irmãos, e eles planejam a sua morte. E a sua morte é o que? É matar seu irmão. Mas Rúben interfere, a Bíblia diz. Como vão matar nosso irmão? Ele é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Então eles pegam então, para não matar seu irmão, jogam numa cisterna sem água. A Bíblia também diz que vinha uma caravana de ismaelitas, e eles então resolvem vender José por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e eles levam José para o Egito. Irmão, eu quero deixar claro para você aqui nessa tarde: quantos que estão hoje nessa terra, e Deus tem um chamado na vida deles,
Deus nos escolheu para pregar o Evangelho, mas muitas vezes, meu irmão, não tem oportunidade. Hoje, muitas igrejas, hoje, irmão, eles são os donos da igreja. Eles não deixam os obreiros desenvolver na igreja, o obreiro ensinar a pregar. Não, o obreiro não tem vez, é só eles, os líderes hoje. O que deu para ver nessa minha 20 anos, irmão, quase 21 de caminhada, de cristão, de crente, que eu sou cristão há 20 anos, irmãos. Tudo que eu pude ver na minha vida é uma competição dentro das igrejas. É aquele que quer ser, eles querem aparecer, eles não querem dar oportunidade para o seu próximo, para o seu irmãozinho. Quantos que estão na igreja, irmão, que não são escolhidos por Deus, mas por homem, por quem sabe dar um dízimo alto, contribui com muita grana na igreja, então pode viver com a vida toda torta, mas esse tem oportunidade. Esse prega, pula, sapateia, gosta de fogo, esse tem. Mas aquele que é justo, que prega a palavra, que fala a verdade, porque muitos não suportam a verdade, irmão, também. E José falava a verdade. José falava do papai do céu, falava de Deus, e eles também não aceitavam, porque Deus dava sonho para José. Não suportavam. Quantos escolhidos que estão aí hoje, irmão, que não tem oportunidade dentro das igrejas, porque é só aquela panela dentro das igrejas hoje. É só quem eles querem, meu irmão. Eu estou pregando para você aqui nas redes sociais, irmão, porque eu não tenho oportunidade de igreja para pregar. Porque eu prego a verdade. Eu vou falar a verdade do Evangelho. Doa quem doer. Quer ouvir, ouva. Não quer ouvir, não ouve. É sim, não. O Evangelho tem que ser pregado, irmão. José tinha sonhos. E Deus que eu me converti, querido, Deus me chamou e Deus disse para mim: prega a minha palavra, prega o meu Evangelho. E eu, quanto eu viver, ar nos meus pulmões tiver, irmão, eu quero pregar o Evangelho. Tentaram parar José. Tentaram matar José, meu irmão. O que sobra para mim e para você? Se lá naquela época José, Deus tinha plano com ele, já os seus próprios irmãos se levantaram contra ele. Seus próprios irmãos venderam ele. Mas eu quero dizer para você, não desista. O propósito que Deus tem na tua vida, na minha vida, ninguém poderá tirar, meu irmão. O chamado de Deus na tua vida, o chamado de Deus na minha vida vai se cumprir. Eu não preciso de homens, não precisamos de profetas, não precisamos de Jesus Cristo, irmão. É de Cristo nas nossas vidas que Ele transforma o nosso ser, que Ele nos ensina a ser cristão. Se você não tem oportunidade de pregar em igreja, irmão, pregue nas redes sociais. Foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Pregue nas redes sociais, use as redes sociais para evangelizar vidas que querem ouvir a palavra verdadeira do Evangelho. A maioria hoje, meu irmão, que eu tenho analisado nas igrejas hoje, é só aquela ganância por dinheiro, irmão. Parou o dinheiro, não presta, não dá dízimo, não presta. O irmão não dá dízimo na igreja, não tem valor nenhum. A maioria está assim, irmão. A perseguição. E eu hoje não dependo de igreja, irmão, para pregar o Evangelho. Eu dependo de mim. Jesus me chamou para pregar e eu vou pregar. Quero dizer para você, Deus tem um propósito na tua vida. Como Deus tinha na vida de José, e o propósito se cumpriu no tempo certo, irmão. Depois de ser vendido, irmão, a Bíblia diz, o que a Bíblia fala? José chega até o Egito. E o que Deus faz com a vida dele, irmão? Você sabe que José se tornou governador do Egito, irmão, porque ele não desistiu do seu propósito. Eu e você não podemos desistir do propósito. Não podemos desistir do chamado. Eu não vou abandonar meu ministério, meu chamado por causa de pessoas, de homens que não entendem, que não dão oportunidade, que tem que estar se humilhando para pregar numa igreja. Não, eu não me humilho, irmão. Eu vou pregar o Evangelho como Jesus tem me chamado para pregar. Eu não vou me submeter a homens por ordem humana, não. Eu vou obedecer ao Evangelho. Eu vou obedecer a Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é meu dono, o meu Senhor. Deus honrou José porque ele não desistiu, irmão.
Ele olhou para Deus, seus olhos eram Deus, seu coração amava a Deus. E assim deve ser eu e você, amar a Deus de todo o nosso coração. E não desistir, querido, porque Deus tem grandes coisas para mim e para você. Deus tem grande coisa para você, meu irmão. Não desista. Se você está desanimado, não desista. Olha para Jesus. Jesus pagou o preço por você, irmão. Aquela cruz foi sofrida para ele carregar, para te salvar. Levou seus pecados sobre si, encravou na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscita. E hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por você, olhando para você. Que você não desista do seu chamado, que você não desista do seu ministério. Eu não vou desistir, irmão, do meu ministério que Deus me deu. Posso ser perseguido, humilhado, caluniado, mas eu não vou desistir, irmão. E falar para você que Jesus é a porta estreita. Jesus é a porta estreita. Mateus 7,3 vai dizer: entrai pela porta estreita. Ele é a porta. José estava de olho para a porta. E ele venceu, irmão. José venceu. Venceu os ciúmes. Venceu a inveja dos irmãos. Venceu o ódio dos irmãos. E triunfou sendo governador, irmão. Que honra! Deus não se agrada de covarde. Deus se agrada de homem valente, mulher valente, que não desiste do seu propósito. E essa mensagem nessa tarde é para você, meu irmão. Não desista. Não desista. Continua olhando para Jesus Cristo. Continua confiando nele. Depositando a sua fé, a sua esperança, a sua confiança nele. Que ele não vai te decepcionar, irmão. Como os homens decepcionam nós nessa terra. Jesus jamais vai decepcionar você. Porque ele nunca me decepcionou. Se eu não tenho oportunidade para pregar a igreja, irmão, eu não me preocupo com isso. A igreja é deles. Eles que mandam na igreja. Não é Jesus que é o dono. Com certeza, se é Jesus o dono da igreja, todo obreiro nessa igreja teria oportunidade para pregar. Mas como Jesus não é o dono, nós não temos oportunidade. Nós somos fraco, pequeno, insignificante. Mas Jesus está vendo tudo, irmão. O importante é que Jesus está vendo tudo. E no dia do juízo, todos nós teremos que prestar conta do que fizemos e do que deixamos de fazer. Das oportunidades, das injúrias, das calúnias. Jesus está no controle. Como Deus não desamparou José, assim eu e você, irmão. Nós temos que ter certeza que Jesus está conosco, que Ele nunca vai nos desamparar, que Ele nunca vai nos deixar. Nossa confiança deve ser Ele. Tudo somente nele devemos confiar. Jamais confie em homens, irmãos. O que eu digo para você: jamais confie em homens. Confie em Cristo. Ele é teu verdadeiro amigo. Ele é teu verdadeiro Salvador, teu Deus, que nunca vai te decepcionar. Nunca. Você pode ter certeza. Jesus nunca vai te decepcionar. Ele sempre vai estar ali quando você mais precisar. Quando José mais precisou, Deus estava ali com ele para honrá-lo, para colocar ele aonde ele merecia estar. Porque ele era um homem que amava a Deus. E o homem e a mulher hoje em dia que ama a Deus de verdade, irmão, esse vai fazer a diferença nessa terra. E com certeza você é um escolhido, você é um chamado. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Você é um escolhido. Você fará a diferença nessa geração também. Nós faremos a diferença nessa geração que está para vir. Porque Deus nos escolheu. Deus nos comissionou para pregar o Evangelho. E nós devemos pregar o Evangelho, que é o poder de Deus. Porque a maioria não quer pregar a verdade. A maioria, ele tira a verdade para encaixar o seu achismo. Porque ele acha que é ele que sabe, não é a Bíblia que sabe. Mas nós devemos respeitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Olha,
José, meu irmão, José passou por tudo. E no final Deus o honrou. E eu quero dizer para você, nessa tarde, Deus está olhando para a tua vida, meu irmão. Deus está olhando para você. Porque todos nós, quando Deus nos chama, Ele coloca dentro de nós um chamado. E quando Deus me chamou, irmão, há 21 anos atrás da minha conversão, Ele me chamou e me comissionou para pregar o Evangelho. Eu mesmo não tendo estudo, eu vou pregar o Evangelho. Porque Ele disse para mim pregar. E pregar a verdade. Somente a verdade. Nada mais além disso. E o que me alegra meu coração é eu ter oportunidade de pregar o Evangelho. Nem que seja assim nas redes sociais. Se eu tenho uma alegria no meu coração, a minha alma fica alegre. Eu me alegro em poder falar umas palavras do reino para você. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe teu lar, teu trabalho. Deus abençoe a tua saúde, meu irmão, minha irmã. Que você seja um homem, seja uma mulher de vitória nessa terra. É que eu desejo no meu coração a todos vocês que vão ouvir este vídeo, que Deus venha suprir todas as necessidades das vossas vidas. A minha oração por vocês. Que cada dia você venha entender o Evangelho, cada dia você venha entender a palavra e que o Espírito Santo renove a sua fé a cada dia. E que vocês possam ser homens e mulheres vitoriosos nessa terra. Um grande abraço e até o próximo sábado. Se a graça e a misericórdia de Jesus. Amém? Até o próximo sábado. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Amém? Vou estar orando por você, para a tua família. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse sábado. E cada vida, Pai, que vai ouvir, Pai, esta mensagem. Pai, abençoa eles. Pai. Abençoa as famílias, os lares. Traga paz, alegria, salvação, Pai. Cura a cada lar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Eu agradeço a oportunidade, por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe. Até mais.